Cimentos odontológicos. Veremos agora o cimento de ionômero de vidro. O cimento de ionômero de vidro ele é muito popular em odontologia. Ele foi desenvolvido em 1971 e é um material que está com ampla empregabilidade em odontologia nos dias de hoje. Ele foi desenvolvido por Wilson e Kent e ele é um material extremamente popular porque ele é formado a partir de uma reação ácido-base entre um pó de vidro, o fluoramino silicato, e uma solução à base de ácido poliacrílico. Ele é muito utilizado então como material restaurador, principalmente, mas tem outras indicações em odontologia que nós iremos a seguir. Ele é um material biocompatível, ou seja, ele não agride a polpa, ele pode ser utilizado sobre a dentina e não vai causar nenhum tipo de agressão à polpa dentária. Ele tem uma propriedade extremamente útil em odontologia, que é a propriedade de liberar flúor. Então, ele é muito empregado, por exemplo, na chamada técnica de sanduíche, quando o cirurgião dentista faz uma restauração dentária em resina composta e coloca por baixo da restauração de resina composta uma camada de cimento de ionômero de vidro. Esse material tem a propriedade de liberar flúor e inibir, então, o fato da infiltração marginal, que é uma deficiência das resinas compostas. Então, ele vai inibir a formação de cárie secundária, por exemplo, porque ele tem essa propriedade de liberar flúor. Outra propriedade muito interessante do cimento de ionômero de vidro é a adesão química que ele tem tanto ao esmalte quanto à dentina. E o ionômero de vidro é o único material odontológico que tem adesão química, tanto à dentina quanto ao esmalte. Ele tem também um coeficiente de expansão térmica linear muito semelhante à dentina. Isso é importante porque quando um indivíduo ele faz a ingestão de produtos gelados ou quentes, a expansão térmica que existe no dente é muito similar à expansão térmica que existe no ionômero de vidro, diferentemente do que ocorre com as restaurações de amálgama e as restaurações de resina, que tem esses coeficientes de expansão térmica, né, de contração, expansão, diferentes do dente, que podem levar a fissuras na interface dente-restauração. Agora, os problemas do ionômero de vidro são, primeiro, a baixa resistência ao desgaste e à tração, então a gente não usa o ionômero de vidro para fazer restaurações em áreas de contato oclusal. Então, restaurações classe 1, por exemplo, não é indicada a utilização desse cimento de ionômero de vidro em virtude do excessivo desgaste que ela teria. E o outro problema é que ele tem alta solubilidade nas primeiras 24 horas. Então, quando se faz uma restauração com cimento de ionômero de vidro, alguns cuidados são fundamentais e necessários para que a gente faça um tratamento adequado a essa restauração. O que é mais indicado é que assim que você termina de fazer a restauração com ionômero de vidro, você aplique uma camada protetora com um verniz cavitário sobre essa restauração para que seja inibido essa questão da solubilidade do cimento ionômero de vidro. Então se faz a restauração, se espera ela perder um pouco do brilho, né, até a restauração tomar um pouco de a chamada presa inicial desse material, e depois que essa restauração perde o brilho, aí sim se faz a aplicação de um verniz cavitário, Cavitine, por exemplo. A composição do cimento de ionômero de vidro é sempre apresentado, na maioria das vezes, na forma de um pó e um líquido, que são aglutinados no processo de manipulação pelo cirurgião dentista. No pó, a gente basicamente tem as partículas de vidro, né, de fluoramino silicato de cálcio, além de sílica, alumínio, fluoreto de cálcio ou potássio, óxido de ferro e fluoreto de sódio. E no líquido nós temos basicamente, na maioria das vezes, o ácido poliacrílico, que algumas vezes, em vez do poliacrílico, pode ter o itacônico, pode ter também a presença do ácido tartárico e um pouco de água. E ele pode ser também classificado de diversas formas, né? Um tipo de classificação é o ionômero de vidro convencional, também chamado de anidro, ou pode ser também reforçado por metais, o chamado cermertes, que é aquele que tem partículas de amálgama de prata, né? Ou então partículas de cerâmica. E eles também podem ser modificados por resina, que no caso seria um ionômero de vidro com partículas de resina na sua composição, o que daria a ele a possibilidade de ser fotoativado. Ou seja, nós teríamos aí a geração dos ionopósitos, né, os ionômeros de vidros com partículas de resina. Outra classificação desse material é pelo tipo de utilização. Se ele é utilizado para cimentação, de inlays, onlays, coroas ou bandas ortodônticas, ele é chamado de tipo 1. Os
Produtores de materiais odontológicos, geralmente eles dão o nome comercial do produto e colocam logo após o nome comercial uma letra, né? Se for do tipo 1, tipo cimentação, eles acrescentam a letra C. Por exemplo, Vidrion C. Vidrion é o nome comercial e o C é que é do tipo 1 para cimentação. Quando o produto é para restauração, é o chamado tipo 2. A gente utiliza ele para fazer restaurações odontológicas, geralmente de classe 5. Restaurações onde não tem contato com o dente antagonista para evitar o desgaste. E no exemplo do caso do Vidrion, a gente utiliza então as restaurações para restaurações definitivas. O Vidrion R é o material indicado para esse tipo de exemplificação do cimento tipo 2. O tipo 3 é utilizado para forramento e base de restaurações definitivas. Então ele é colocado no exemplo da técnica do sanduíche, entre restaurações de resina composta, se coloca como base abaixo da restauração de resina composta, ou seja, entre o dente e a restauração de resina composta, se coloca então esse cimento de ionômero de vidro tipo 3. No exemplo em questão que eu dei para vocês, o fabricante do Vidrion seria o Vidrion F. Coloca a letra F para indicar que é para forramento. E tem ainda o tipo 4, que é usado para selamento de fissuras ou então para obturações de canais radiculares, que pode ser também utilizado e é um tipo específico mais recente de uso do ionômero de vidro. A apresentação comercial, então, eu coloco para vocês aqui nesse quadro. Nós temos aqui o exemplo do Vidrion C, mais à esquerda, que é utilizado para cimentação. Vejam no lado mais direito o Maximium R, que é para restaurações. Então, cada fabricante dá um nome diferente para esse cimento de ionômero de vidro, mas a grande maioria deles é apresentado na forma de um frasco com pó e um líquido que devem ser aglutinados pelo cirurgião dentista. A manipulação ela merece uma certa atenção, porque a técnica é muito sensível no momento da manipulação e a gente faz ela um pouco diferente dos outros materiais. Primeiro a gente retira do frasco uma parte do pó, uma colher dosadora que vem junto com o produto, ela é fornecida pelo fabricante. A gente pega essa parte da colher dosadora, coloca numa placa de papel, que também é fornecida pelo fabricante, e separa o pó nesse bloco de papel em duas partes. Alguns fabricantes até permitem que a gente coloque esse pó do ionômero de vidro em placas de vidro, porém isso não é o indicado, porque essas partículas de vidro componentes no pó podem arranhar a placa de vidro ou até mesmo uma espátula metálica, se você for utilizar na manipulação, e aí íons metálicos da espátula de vidro, da espátula metálica ou partículas de vidro da placa de vidro podem contaminar esse pó. Então o ideal mesmo é sempre utilizar um bloco de papel e uma espátula plástica para fazer a aglutinação do pó e o líquido. Então a gente primeiro separa esse pó no bloco de papel, depois dispensa uma gota de líquido ao lado desse pó que foi separado no bloco de papel e dividido em duas partes. Então nós começamos a pegar metade do pó que foi separado, o empurramos para cima da gota do líquido do ionômero de vidro e começamos a fazer um movimento de aglutinação. Esse movimento de aglutinação ele é muito tênue, não é para ficar espatulando, não é para ficar colocando força. É apenas joga o pó sobre o líquido e você vai amassando levemente, com movimentos leves, cada uma das partes do pó. Você vai molhando o pó no líquido, na verdade. Depois você pega a segunda parte do pó, acrescenta na primeira parte onde foi feita a mistura e continua fazendo esse movimento de aglutinação. Não é espatulação, é aglutinação. Para que vocês entendam basicamente como é o funcionamento dessa técnica, eu deixei aqui para vocês um link do YouTube onde mostra exatamente a técnica de manipulação do pó e do líquido do ionômero de vidro. Então, vale a pena assistir esse vídeo para que fique mais claro o funcionamento da técnica de manipulação. Ao final da manipulação, você terá um produto como na foto à direita, na parte de baixo da foto. A gente observa que a espátula plástica, ela em contato com esse produto manipulado, ela se apresenta brilhante e forma uma espécie de um fio grudento, né, quando você levanta a placa de vidro do bloco de papel. Esse é o aspecto final e pronto para levar o cimento de ionômero de vidro para a cavidade. Ao colocar na cavidade, o cimento leva um certo tempo para poder endurecer, né? Ele tem um tempo de presa. Depois de 7 a 8 minutos, mais ou menos, é que você pode proteger a restauração com um verniz cavitário.
Antes desse tempo, a restauração ainda está muito brilhosa e ela não está num formato adequado, né, para você passar esse verniz cavitário. Somente depois de 24 horas é que você tem um tempo de presa final. Então, do ponto de vista de consultório, né, a gente é uma restauração um pouco mais trabalhosa devido à dificuldade de manipular o material e colocar na cavidade, e também a gente tem que tomar o cuidado de proteger a restauração sempre com verniz cavitário. A indicação do ionômero de vidro, então, ela é sempre utilizada em restaurações classe 3 ou classe 5. As restaurações classe 3 podem ser vistas na figura à direita, na parte superior, na parte de cima, onde nós vemos as restaurações nas faces proximais, ou mesiais, ou distais, de dentes anteriores, de incisivos, caninos e incisivos laterais. Então, essas restaurações são chamadas classe 3. As restaurações classe 5 também podem ser restauradas com ionômero de vidro. São aquelas restaurações presentes nas áreas cervicais, principalmente, das faces vestibulares de incisivos, centrais ou laterais, e caninos. Também nada impede que seja utilizado em molares e pré-molares em restaurações classe 5, porque não há área de contato. Lembrando que uma contraindicação de ionômero de vidro são em restaurações onde exista contato oclusal. Então, restaurações classe 1 são inadequadas. Classe 1 são aquelas restaurações que são realizadas em faces oclusais de dentes posteriores. Pode ser utilizado também como restaurações provisórias, entre um procedimento restaurador e a consulta subsequente. Pode ser utilizado para cimentação de próteses, né, inlays, até mesmo coroas. Pode ser utilizado para o selamento de fissuras e cicatrículas, né? Aí é um tipo específico de ionômero de vidro preparado para essa finalidade. Pode ser utilizado também para o forramento de cavidades, muito empregado na técnica de sanduíche, como eu já descrevi anteriormente, onde as restaurações de resina elas são suportadas numa base de ionômero de vidro. Então, ao se fazer um preparo cavitário, o dentista primeiro coloca uma camada de ionômero de vidro no fundo da cavidade. Posteriormente, ele termina a restauração, o preenchimento da cavidade com resina composta. Então, nós teríamos assim uma técnica de sanduíche. Seria o ionômero de vidro no meio entre a restauração e o dente, formando um sanduíche. Também ele pode ser utilizado para a cimentação de brackets ortodônticos, então ele tem esse grande emprego na ortodontia, até porque a gente sabe que muitos indivíduos que usam um aparelho ortodôntico fixo, geralmente crianças, não têm o hábito de higiene muito adequado, e o ionômero de vidro, pelo fato de liberar flúor, ele inibe a formação de cáries secundárias, né, nas superfícies dos brackets, na linha entre os brackets, na linha de cimentação entre os brackets e o dente. E o ionômero de vidro também ele é bastante indicado no uso da técnica do ART. ART é uma sigla em inglês que significa tratamento restaurador atraumático. É uma técnica desenvolvida para a odontologia comunitária, onde os dentistas podem visitar domicílios de pessoas em atendimento domiciliar em regiões assim mais pobres, onde as pessoas não têm acesso a serviço odontológico, e os dentistas podem, em cavidades que não existam sintomatologia dolorosa, eles podem fazer uma curetagem dessas cavidades de cárie, dessas lesões de cárie, e aplicar diretamente sobre essas lesões o cimento de ionômero de vidro. A vantagem dessa técnica é que o ionômero de vidro ele tem a capacidade de liberar flúor, então ele pode remineralizar lesões de cáries residuais que fiquem ou que não saiam completamente, né, nessas cavidades que foram previamente curetadas com instrumentos manuais. Então o ionômero de vidro tem uma alta aplicação dentro da odontologia, é um material bastante empregado na odontologia. Então o objetivo da